Olá, meu nome é Ícaro, eu sou calouro de Direito e hoje nós vamos falar sobre os políticos nas redes sociais, porque é cada vez mais evidente que eles estão usando as redes sociais para se beneficiar em eleições e subir cada vez mais nas pesquisas. E bom, começando aqui mais um Talk News. Eu tô aqui com o professor de Direito Dalton Borba, tudo bom? Tudo bem? Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. O que você acha dessa relação dos políticos com a população via redes sociais? O que você acha que a população ganha com isso? Essa é uma pergunta bastante delicada para responder, porque existem dois lados da moeda. Um lado que é um lado bom, um lado bastante razoável, que é, na verdade, o estreitamento das relações entre o político e o seu eleitor. Então, para ele prestar contas da sua proposta de campanha, para ele se apresentar, para ele, enfim, elucidar suas metas, suas diretrizes. O lado ruim é que, evidentemente, quando um político apela para uma rede social, fica muito claro que o que ele pretende com isso é não só apenas se apresentar, mas arregimentar votos. É um tema muito delicado, né? Sem dúvida. E você não acha que os políticos acabam virando políticos de circo por conta que eles só recebem uma informação daquele político nas redes sociais? Por exemplo, se eles seguem aquele político, eles só vão receber a informação daquele político. Na verdade, a disputa pelas redes sociais acaba se tornando uma corrida do ouro. Né? Os políticos querem alcançar o seu objetivo. Então, não raro, são criados grupos paralelos para divulgação, mecanismos de atração do eleitor. Veja, quando uma empresa qualquer quer vender o seu produto, ela joga propagandas estratégicas e propagandas que chamam a atenção do público. Então, veja, dessa forma você atrai a atenção do eleitor quando você joga uma notícia dessa. Olha, acaba de sair a notícia de que o candidato tal recebeu um mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal. Aquilo é fake, mas é uma notícia que atrai. Como o público não tem essa capacidade de digerir essa informação, de processar essa informação e fazer um juízo de razoabilidade, eu recebo, inclusive de grupo de família, a gente recebe aquela notícia de que você lê a notícia e você percebe que ela tem tudo para ser falsa. Mas o problema é que o grande público não tem esse discernimento. E aí a notícia se torna venenosa. Você prolifera, né? Ela vira um câncer, né? Ela se auto-reproduz. Sim, sim. Nos compartilhamentos. E sobre as páginas de zoeira, assim, as páginas que fazem, tipo, um fake, só que zoando tudo, você acha que tem como lidar com essas páginas, como controlar elas? Veja, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Essas páginas de zoeira, eu tenho para mim que elas funcionam como o trabalho de artistas humoristas que satirizam situações que são trágicas para se tornar mais compreensíveis pelo povo. Então, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal decide, há 2 anos atrás, que a prisão após a decisão para um tribunal em segundo grau de jurisdição, ela não viola a Constituição, e 2 anos depois surge de novo a polêmica no mesmo tribunal, e aí marca um julgamento para julgar de novo se a prisão em segundo grau é constitucional ou inconstitucional, os humoristas pegam uma realidade dessa que é trágica, porque nós temos aqui um sentimento de instabilidade no pensamento da Suprema Corte do país, e satirizam, fazem a zoeira. Para que eles fazem isso? Para tornar isso compreensível pelo seu público. Porque se você for falar para uma população periférica, por exemplo, da cidade, que na verdade a Constituição da República comporta no artigo 5º o princípio da presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tudo isso são linguagens que o nosso eleitor não compreende, não é acessível para ele. À medida em que você satiriza, você cria uma página que você vai fazer, na verdade, uma zoeira, você está chamando a atenção do eleitor para um assunto que é muito sério na linguagem dele. Então eu vejo um lado bom. Claro que isso tem que ser uma atividade comedida. Agora eu vou falar alguns tweets que viralizaram na época das eleições, existe uma página chamada Folha de São Paulo, satirizando a Folha de São Paulo,
E eles publicaram na época das eleições que o Paulo Guedes iria privatizar o cu de curioso, que é um meme, né? E o Ciro Gomes retweetou falando que era um absurdo e que já estava começando o governo de uma maneira errada, tudo. O que você acha sobre isso? O que você acha dos políticos não entenderem as sátiras dessas páginas? Na verdade, isso demonstra esse caráter perigoso dessas notícias. Porque quando você pega uma notícia que ela é publicada num site oficial, ainda que seja um site de zoeira, isso cai principalmente no ouvido de quem está mal informado sobre o assunto, a pessoa compra essa ideia muito facilmente. Eu vou te dizer que saiu uma pesquisa recentemente a respeito do nível de credibilidade de fake news, e o que se apurou foi que, veja, que paradoxalmente, existe um nível de crença em fake news que é muito maior numa faixa etária mais velha. E isso eu vejo, inclusive, dentro da minha família. Eu vejo, de vez em quando, minhas tias, meus primos da minha idade, grupo da família compartilhando. Isso. Olha que absurdo a notícia que saiu aqui. Disseram que o Michel Temer vai explodir uma bomba atômica do país. Veja, a notícia é claramente falaciosa. Mas os mais antigos, e talvez até com menos acesso a um nível de escolaridade, de instrução, tomam isso como uma verdade absoluta. Claro que em campanha eleitoral, evidentemente que em campanha eleitoral, os candidatos fazem qualquer coisa para conquistar o povo. Então o Ciro Gomes pega uma notícia dessa e joga na mídia como se fosse assim a tacada do ano na campanha dele, esclarecendo um absurdo, como se aquele absurdo fosse verdade. Na verdade, acaba isso daí se transformando em um tiro saindo pela própria culatra, porque acaba demonstrando a má informação dele mesmo nesse processo. Ok. Muito obrigado, então, pela entrevista, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço. Então é isso. Então já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, comenta o que você achou, comenta alguns tweets que vocês acham engraçados de políticos. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.